O Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar que o foro privilegiado seja mantido mesmo depois de a autoridade deixar o cargo. E para entendermos melhor como vai funcionar esse assunto, recebemos o professor de Direito do IBMEC Brasília, Rodolfo Tamanaha. Professor, muito bom dia para você. Obrigada pela gentileza de nos atender no dia de hoje. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, nesse momento, o que representa essa maioria do STF? É um resultado positivo, negativo, é ruim? O que o STF quer trazer de recado para o país? Olha, eu acho que a gente de fato tem que prestar bastante atenção quando o Supremo dá esses sinais, porque a gente está falando de um tema que já foi julgado com decisões relativamente recentes, em que naquelas decisões aí de 2018, 2019, o Supremo havia firmado o entendimento de que o foro por prerrogativa de função ele deveria ser uma excepcionalidade. Então, se a pessoa, depois que ela deixa o cargo, automaticamente o processo dela deveria ir para a primeira instância, né? E agora a gente está tendo talvez uma possibilidade de mudança desse entendimento, né, para que a competência, vamos dizer assim, do Supremo e dos outros tribunais superiores, ela fique expandida e permita que autoridades que já deixaram o cargo público possam ser julgadas. Então, acho que isso tem um impacto prático relevante, porque, vamos dizer assim, pessoas que não estariam na órbita de julgamento, vamos dizer, do Supremo, passariam a estar. Agora, eu acho que tem que levar em consideração também que é uma mudança de jurisprudência num prazo muito curto, né? Então, na minha avaliação aí, inicialmente, é que a gente teria que tomar um pouco de cuidado, né? E realmente o Supremo deveria se debruçar com bastante atenção para que aquela estabilidade da jurisprudência ela não fique maculada, né? Professor, houve um tempo, acho que até o julgamento do Mensalão ali, em que os políticos preferiam ir para o Supremo Tribunal Federal, né? A partir do Mensalão, há uma compreensão de que é melhor para eles a primeira instância, né? O que é mais justo para o país como um todo, sem pensar na conveniência de A ou de B? Olha, eu acho que a gente considera, inclusive, que o duplo grau de jurisdição, o que é o duplo grau? É você ser julgado, né, por um juiz e depois essa decisão poder ser reavaliada por um juiz, uma autoridade superior, seja um novo juiz, seja um grupo de juízes. Isso sempre foi entendido como um requisito para que a decisão dada ela seja realmente uma decisão assim, que gere uma estabilidade, né, que você considere que a sua causa ela foi avaliada pelo menos por duas pessoas em situações diferentes, né, sem nenhum tipo de prevenção. Então, quando a gente fala realmente do foro por prerrogativa de função, você acaba subvertendo um pouco essa lógica, porque você tem, por exemplo, o Supremo já julgando casos em que você não vai ter uma instância recursal a partir da decisão do Supremo. Então, na leitura que a gente pode fazer, ou seja, seria interessante você ter realmente uma restrição com relação ao foro privilegiado, até porque as pessoas possam realmente ter essa possibilidade de levar a sua causa a instâncias superiores exatamente para que a justiça seja praticada. Agora, a leitura política, vamos dizer assim, que pode ser feita é que talvez ali o Supremo, como ele também faz uma leitura política do caso, muitos, acho que políticos entenderam que talvez ali eles teriam mais condições de serem preservados, exatamente porque não seria uma questão estritamente jurídica. É uma avaliação que é difícil de ser feita, né? Na minha leitura, eu acho só que o importante seria a gente ter realmente uma restrição, porque o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, não é tanto para a pessoa que está ocupando aquele cargo, mas para a proteção do cargo. Então, se a pessoa, por exemplo, deixou já o cargo público, ela não vai ter condições de interferir em nenhuma discussão, né, nenhuma política pública, ela não vai interferir em nenhuma atividade pública porque ela já deixou de ocupar aquele cargo. Então, não me parece muito razoável você manter a competência do tribunal nessas situações. Essa linha de raciocínio, né, pensando que a Suprema Corte ela é a última instância, o foro privilegiado, que seria encarado ali como um privilégio, agora é o contrário, então? Ele acaba ficando refém do Supremo? É interessante, né, porque acho que a leitura que se fazia era exatamente, né, que talvez o Supremo fosse mais brando nas decisões, e as últimas, né, tanto desde a época do Mensalão e Lava Jato, já ficou claro que não é exatamente isso, né, que na verdade alguns, inclusive réus, alegaram que não tiveram as suas provas apreciadas, ou seja, uma série de fatores ali que não foram apreciados e que você tem uma dificuldade de
ter uma reavaliação, exatamente porque o Supremo é a última instância. Então, eu acho que por isso que é um tema realmente de máxima importância, porque o duplo grau de jurisdição que eu havia comentado é considerado como se fosse um direito humano, ou seja, as pessoas deveriam ter condições de ter a sua causa, ainda mais quando a gente está falando, por exemplo, da prática de um crime, em que você, de fato, vai ser condenado à restrição da liberdade ou uma pena pecuniária. Então, a leitura que me parece mais razoável é que o Supremo não deveria, talvez, se não tiver realmente uma clareza muito grande da necessidade dessa mudança de jurisprudência, talvez manter a decisão, a jurisprudência anterior, para que exatamente você só leve para o Supremo pessoas que praticaram algum ato, né, algum ato violador no exercício da função e estão ocupando o cargo. Se já saíram do cargo, né, eles não vão deixar de ser julgados, só vão ser julgados no juiz em primeira instância. Professor, foi bandeira de muita gente durante muito tempo, hoje já sem tanta contundência, o fim do foro privilegiado. A gente está caminhando no sentido contrário, então, né? Na verdade, a gente está falando de um fortalecimento, né, dessa figura, na medida em que você está permitindo, né, que essa lógica de que o Tribunal Superior julgue, inclusive pessoas que já deixaram o cargo. Então, realmente, a gente pode considerar que a gente não está extinguindo, mas está caminhando no sentido de expandir, né, essa figura, porque você abarca pessoas que, em princípio, já se encontrariam submetidas à primeira instância. Sobre o foro privilegiado, conversamos com o professor de Direito do IBMEC Brasília, Rodolfo Tamanarra. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Um bom dia para você, bom final de semana. Eu que agradeço, bom dia a todos.